Olá, 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 seja bem-vindo a mais um podcast do Instituto INPA. Seja bem-vindo nesse nosso bate-papo já habitual. Eu sou Adriano Oliveira, médico infectologista. Eu sou Carlos Danilo Cruzoé, médico cardiologista. Hoje nós vamos falar sobre diversidade e medicina. E temos aqui a nossa grande convidada, a doutora Ana Amélia Almeida Viana. Doutora Ana Amélia Almeida Viana é oncologista clínica, formada pela Universidade Federal da Bahia, professora do hospital da mesma universidade, e também ela é membro do Comitê de Diversidade, tanto da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, quanto da Associação Médica Brasileira. Ana Amélia, seja bem-vinda. Bem-vinda, Ana. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pela oportunidade de trazer esse assunto à pauta, porque é um assunto de grande interesse, que tem despertado grande interesse da sociedade, mas que a gente fica realmente muito feliz com as oportunidades de discutir isso em profundidade, nesse ambiente que é um ambiente que se propõe educacional, e a gente sabe o quanto educar para a diversidade é importante. Então, estar aqui hoje, para mim, é uma honra e também uma oportunidade. Maravilha. A década era a década de 30. O Serviço de Saúde Pública dos Estados Unidos, no povoado de Tuskegee, no Alabama, resolveu fazer um estudo sobre a evolução natural da sífilis. Nesse estudo foram arrolados cerca de 400 homens. Desses 400 homens, 299 tinham a sífilis. Esse estudo ele foi feito iniciado numa época onde não existia antibiótico terapia. A gente sabe que a penicilina foi descoberta em 1928, mas só foi colocada comercialmente disponível a partir de 1943. Portanto, na década de 30, não existia tratamento para sífilis, salvo algumas supostas medicações que tinham muito mais efeito colateral, como antimônio, por exemplo, o arsênico, do que necessariamente tratava a doença. Pois bem, esse estudo iniciou, todos os subjects, né, todos os pacientes que foram arrolados no estudo, para eles, primeiro, não foi dito o verdadeiro diagnóstico deles. Quando o paciente ele perguntava sobre o seu diagnóstico, lembrando que o Alabama, naquela época, o Tuskegee né, a pronúncia correta da localidade, ele era uma região rural onde a maioria das pessoas era analfabeta. E quando diziam para eles o que eles tinham, diziam que eles tinham sangue ruim, única e exclusivamente. E prometeram a eles um tratamento que nunca veio. Como assim nunca veio? Em 1943 chega a penicilina. E aí? E aí que não ofereceram tratamento para esses pacientes. Alguns deles morreram, outros tantos ficaram sequelados, outros tantos contaminaram suas parceiras e os filhos nasceram com sífilis congênita. Esse protocolo ele durou 40 anos, até que um pesquisador se incomodou com o que estava acontecendo, finalmente alguém se incomodou, tentou acionar o CDC, né, que é o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, para que o estudo parasse, porque ele era imoral, ele era antiético. Não sendo ouvido pelo CDC, esse pesquisador ele procurou a imprensa, e a partir daí a imprensa, e somente 40 anos depois, em 1972, colocou publicamente o que estava acontecendo. Esse estudo ele tinha uma particularidade. Todos os pacientes eram negros. A pergunta que sobra é, se fossem brancos, o desfecho seria esse? Bem, desse estudo nasceu o relatório Belmont, ou melhor, desse protocolo, dessa confusão, desse crime nasceu o relatório Belmont, que por sua vez gerencia todo a forma como o mundo hoje vê protocolo de pesquisa, obedecendo à ética e criando as comissões de éticas. Bem, eu quis fazer essa introdução para vocês entenderem que a questão do tratamento médico tem um profundo entrelaçamento com a questão racial. E é a partir disso que a gente vai discutir com a doutora Ana Amélia.
Como está essa questão aqui no Brasil e como isso é tratado hoje? Ana, você é uma mulher negra, é uma médica, e eu imagino que o racismo, ele de alguma forma, ele te atingiu ao longo da sua vida. Eu te conheço há muito tempo, você é filha de um grande amigo, aliás, de um filho de grandes amigos meus, Niels e Joel, são queridos. E eu te conheço desde que você era uma pré-adolescente. Eu cheguei em Salvador para estudar medicina, eu era um jovem estudante, e você já era uma pré-adolescente ali, e para minha felicidade você também se tornou médica. Uhum. Então eu imagino uma mulher negra no Brasil, que é um país que tem racismo, sem dúvida alguma, deve ter enfrentado isso em algum momento, antes mesmo de se tornar médica. Uhum. E em que momento você sentiu isso? E em que momento essa questão te trouxe para a discussão da diversidade dentro da medicina? Adriano, aproveitando que você citou, né, que me conhece há muito tempo, se eu olho a minha trajetória e a maneira como eu percebo o racismo, isso está muito, muito entrelaçado com a história da minha família e do meu pai. Meu pai é um homem negro, meu pai é profissional de saúde também, meu pai é dentista, ele é professor, foi professor há muitos anos da Universidade Federal da Bahia. E quando eu entrei na faculdade, eh, eu não conseguia, inicialmente, perceber muito episódios de racismo direcionados a mim. Eu digo que meu pai, ele foi o primeiro universitário da nossa família, né? Então, essa trajetória que é muito difícil para a maioria das pessoas negras de entrar na universidade, principalmente em cursos concorridos como medicina, odontologia, foi ele que teve que enfrentar, né? Ele que rompeu muitas barreiras, estudou em condições assim muito difíceis para conseguir se formar, mas eu não tive essa mesma dificuldade, porque, pude frequentar boas escolas, né, por conta dele também, por causa de minha mãe, né, e tudo. Então, eu não tive tanta dificuldade, assim, de acessar o sistema universitário, né, as pessoas me perguntam muito isso: "Ah, foi difícil para você entrar na faculdade ou não?" Eu não passei por isso. Eu herdei de meu pai essa condição de Até de porque não de existia cotas raciais naquela não, época. não existiam cotas raciais. Mas se existisse também eu não seria candidata Elegível. eu não seria elegível por causa do quesito, da condição financeira, né, assim, lembrar que cota racial é uma condição mista, você não pode acessar cotas para universidades, sendo negro, se você não tiver no critério aí de renda, né, de uma renda limite. Então, e isso as pessoas confundem muito, né, eu acho que o critério é exclusivo, o critério, o quesito raça-cor, mas não é, raça-cor composto com a condição socioeconômica. Então, mesmo que eu quisesse, eu não poderia naquele momento, mas enfim, eu acessei a universidade, e aí lá na universidade, nos primeiros anos, meu pai era professor do Instituto de Ciências da Saúde, então a gente, assim, óbvio que as pessoas sabiam que eu era filha do professor, então eu acredito que naquele momento as coisas passaram para mim um pouco despercebidas em relação a essa questão do racismo, mas a partir do momento que eu vou me descolando disso e começando a frequentar outros ambientes, e também depois que eu terminei a faculdade, fui para São Paulo, eu fiz minha residência em São Paulo, aí eu passei por muitos episódios racistas mesmo, principalmente quando você vai assumindo características fenotípicas, assim, que são mais associadas à raça negra. Exemplo, teve um período que eu parei de alisar os meus cabelos e usar os meus cabelos naturais. A partir desse momento, eu sofri muitos ataques racistas lá na residência, chefes meus de residência que me pediram explicitamente que não queriam que eu me vestisse daquele jeito ou estivesse daquela forma, colegas que se recusaram a passar o plantão para mim, por exemplo, eu cheguei uma vez para passar isso. Nossa Senhora. Isso, isso. Situações, assim, muito, muito difíceis e que, de certa forma, para mim, eram, inéditas, porque eu fui criada num ambiente onde eu enxergava a minha família e principalmente meu pai como um modelo de potência, de potencialidades. Eu nunca achei que eu não podia estar naquele ambiente, ou que eu não podia ou não deveria ser médica, ou que eu não era capaz. Eu sempre me enxerguei cheia de todas as minhas potencialidades, assim, e querendo fazer e conquistar o mundo. Mas quando você é colocado de frente à realidade nua e crua, você percebe que o mundo não lhe enxerga assim. O mundo enxerga a sua pele, a cor da sua pele, antes do seu currículo. Ainda hoje, por exemplo, eu
Já algumas vezes fui dar palestras em eventos de oncologia, e sem ser de oncologia também, por conta dessa questão da diversidade racial, que eu tenho falado muito, e já por 3 vezes. Eu estava no Media Desk, me preparando ali para entrar para dar aula, e fui deixar minha aula no laptop ali né, para poder me preparar para dar aula, e aí sentei ali, fiquei esperando um pouco, e aí chega um colega e aí me entrega o pendrive assim, você pode me ajudar aqui a colocar arrumar meu conteúdo? 3 vezes, não foi uma nem duas, 3 vezes. Por quê? Porque eu naquele ambiente, eu nunca sou lida como a médica. Naquele ambiente eu sou qualquer outra coisa. Não que eu tenha nenhum problema de ser a técnica, né? Nem ser a moça do café. Já me pediram para servir café também, nesse mesmo ambiente. Um colega meu, um oncologista, me pediu para servir um café para ele, porque ele achava que eu era A moça que a serviu o moça que café. serviu o Porque café. não consegue Ele não enxergar uma conseguia me pessoa enxergar. negra em posição Isso, de mais poder. exatamente, de posição de poder. Então, o Frantz Fanon, né, é um psicólogo, né, um psiquiatra negro que tem assim ensaios interessantíssimos falando sobre isso, né? Tem um livro que chama Pele Negra, Máscaras Brancas, que coloca isso de forma muito contundente, né? A nossa cor chega antes do currículo, as pessoas nunca lhe validam ao lhe ver. Você precisa estar sempre provando o que você é e mostrando suas credenciais, porque a sua pele, o seu fenótipo, lhe tira oportunidades e é como se fosse um currículo oculto, que você está sempre tendo que driblar, né? Então, só que eu demorei um pouco de perceber isso, né? Eu fui percebendo isso aos poucos, vendo realmente que era uma situação que me era desfavorável, eh, reunindo forças até do ponto de vista emocional mesmo para lidar com a situação, porque a gente nunca está preparado para lidar com o racismo, a gente nunca está. Você pode ler todos os livros, todos os compêndios, tá ali envolvido no movimento negro, falando a respeito disso, mas quando acontece com você, é sempre uma rasteira, é sempre como uma coisa assim para lhe mostrar qual é o seu lugar, ou qual deveria ser, obviamente, porque não é nosso lugar, né? E aí você tem que se reorganizar ali emocionalmente e dizer, não, vem cá, vamos dar nome às coisas aqui e vamos mostrar que não é isso. Todo mundo tem seu potencial e as pessoas negras têm direitos e elas precisam exercer esse direito de vir, de viver, de estar vivo mesmo, porque você sabe que, né, aqui no Brasil, a cada 23 minutos morre um homem negro, né, assassinado pela violência. Então, assim, a gente tem direito de estar vivo, a gente tem direito de estudar, a gente tem direito de se formar, de ser feliz. É isso que a gente quer. A gente não quer retaliação, né? A gente estava falando antes do podcast começar de Nelson Mandela, né? Se tem uma frase que o pessoal fala muito dentro do movimento negro, a sorte é que o movimento negro e nós que estamos envolvidos em falar de diversidade, de racismo, o que a gente quer é igualdade, a gente não quer reparação. Se a gente fosse atrás de reparação, de vingança, a coisa ia ficar feia. Mas não é isso que a gente quer, de maneira nenhuma. O que a gente quer é só igualdade. É só viver em paz e ter o direito de existir. É isso que a gente quer. Por falar nisso, o que é, afinal, diversidade? Defina aí para gente, Aninha, diversidade. Fala para gente também sobre equidade, igualdade, acesso. Diga para gente como é que isso se coloca dentro desse aspecto do acesso do indivíduo à A saúde. saúde, né? Diversidade em saúde, né? Bom, quando a gente pensa em diversidade em saúde, a gente tem que entender que nós, enquanto agentes de saúde, né, não só médicos, estou falando, né, de forma geral, como agente de saúde, a gente precisa entender que nossos pacientes, eles são diferentes. Cada paciente tem uma peculiaridade, todo mundo tem uma característica específica, não só falando de raça, mas eh, tudo que, do ponto de vista racial, cultural, social, né, compõe ali o paciente, isso deve ser colocado e deve ser visto como parte da promoção da saúde. Então, quando você está falando de saúde, você não tem que pensar só na doença, você tem que pensar no paciente como um todo. E aí a gente tem que enxergar o paciente, todos os pacientes com suas diferenças. E aí, quando você fala de equidade, de igualdade, né? Assim, a gente tem que tratar todo mundo igual. Você está dentro da medicina, você reconhece que os pacientes são diferentes, que as pessoas são diferentes, e você pensa que você tem que tratar, para ser um bom médico, você tem que tratar todo mundo igual. Aí vem o conceito de equidade. Não é bem assim.
Você não tem que tratar todo mundo igual. Você tem que observar o conceito da equidade. O que é equidade? Você tem que tratar pessoas diferentes de forma diferente. Porque senão você vai estar promovendo desigualdade. Né? Equidade é isso. É você tratar cada um de acordo com a sua peculiaridade. Porque se você trata da mesma forma pessoas diferentes, você vai estar incorrendo ali em erro, né? Você não vai estar praticando uma boa medicina. Então, quando a gente pensa em diversidade e equidade dentro da medicina, é muito isso que a gente pensa. Reconhecer as diferenças e tratar diferente para, no final das contas, você conseguir que todo mundo seja tratado da melhor forma. Se você aplica o mesmo tratamento para todo mundo, certamente você vai incorrer em erro, você vai estar deixando de tratar mesmo as pessoas da forma como elas merecem. E aí, essas diferenças, que diferenças são essas que importam? A raça importa, porque raça é um determinante social da saúde. A gente sabe que é reconhecido pela OMS, então a gente sabe que hoje em dia, o racismo ele é reconhecido, a raça e o racismo são reconhecidos como determinantes sociais da saúde, e cada vez mais, quando a gente vai vendo estudos e pesquisando, a gente vai vendo que as diferenças biológicas, elas são muito tênues, né? Você tem, obviamente, diferença biológica entre as raças, mas você pega, por exemplo, o DNA de pessoas lá na Dinamarca, tem 40% de DNA africano, então, assim, você diferenciar a raça pela biologia é uma coisa que hoje em dia a gente não acha que é útil mais. Então, a raça ela é diferente, ela serve para diferenciar socialmente. A raça é um marcador social de desigualdade, na verdade, né? Infelizmente. Então, é para isso que a raça serve. Então, a raça é um marcador social de desigualdade e serve quando você desconstrói os dados e você analisa a população com base na raça, você consegue perceber as dificuldades, a dificuldade de acesso, a diferença, e consegue construir políticas públicas que sejam específicas para cada grupo, né? Então, assim, se você tem uma população que é uma população que tem mais dificuldade de acesso a transporte para poder chegar num serviço de saúde. Se você tem população, por exemplo, que quer fazer mamografia, mas não tem mamógrafo na periferia. Os hospitais são Todos colocados colocados. distantes da população Exatamente, negra, né? exatamente. O cara, Então, se você não- o negro, ele vai ter uma dificuldade enorme de chegar até o mesmo lugar onde o branco chega. E, obviamente, isso tem impacto na assistência. Claro, sem exatamente. dúvida alguma. E essa pergunta é exatamente que eu ia fazer, assim, quais são os principais fatores que, na sua opinião, levam a determinados grupos populacionais, especificamente a população negra, que é o nosso tema principal, a ter piores desfechos em saúde? Então, É uma questão referente à menor renda, a morar mais distante dos Isso. grandes centros, tudo isso tem ou impacto. tem o racismo na assistência diretamente? As duas coisas. Existe tanto a dificuldade no acesso, né? E aí você tem acesso a transporte, acesso a exame. Vou usar como exemplo um estudo nacional. A gente tem esses mesmos dados nos Estados Unidos, por exemplo, que é o país que hoje em dia pesquisa mais ativamente em relação a essa questão de diversidade, mas a gente tem melhorado muito os dados do Brasil. Então, vou citar um dado do Brasil de pacientes do SUS. Então, vamos pensar só em pacientes do SUS com câncer de mama. Então, você tem paciente do SUS com câncer de mama, e aí, quando você vai ver a diferença de mortalidade entre pacientes negras e pacientes brancas, existe uma diferença de mortalidade entre 10% a 25%, dentro do SUS. Dentro E do não é pouca SUS. coisa. Então, não é uma questão de... Porque muita gente coloca assim, não é porque quem tem SUS e quem tem convênio, né? Não, a gente está falando de dentro do SUS. Teoricamente, uma população com o mesmo nível Teoricamente, seria o socioeconômico. mesmo... Mas quando você vai destrinchar esses dados, o que você vê? Mesmo dentro do SUS, as mulheres negras, elas moram em áreas censitárias menos favorecidas, né? Então, população classe D e E, né? Elas fazem diagnóstico de câncer de mama no estágio mais avançado, né? Então, obviamente que isso vai impactar, né, em desfecho, porque mostra que elas têm menos acesso,
né, aos exames de rastreio, e mesmo depois que ela às vezes tem acesso à mamografia, ela tem um resultado já da mamografia, ela demora muito mais tempo na atenção básica, procurando um serviço especializado, então os pacientes às vezes acabam passando 6 vezes por um médico na atenção básica antes de conseguir passar por um oncologista ou conseguir acessar um sistema de saúde mais especializado mesmo para poder tratar o câncer. Por quê? Porque esses pacientes negros, eles não têm rede de contato, eles não têm acesso à informação, né? Que isso, obviamente, está diretamente relacionado com escolaridade, né? Então, assim, a gente vê isso mesmo dentro do SUS, a gente trabalha no SUS, eu trabalho no SUS, a gente percebe isso. Chegam pacientes todo dia para mim, você tem aquelas pacientes, normalmente as pacientes brancas, elas estão ali no SUS, mas elas têm uma rede de contato, às vezes são pacientes que perderam o convênio, que estão ali, mas que têm uma noção, às vezes, de conseguir um exame, pelo menos um exame que seja para adiantar o seu processo diagnóstico. Elas conseguem pagar ali um exame particular, uma biópsia, alguma Sim. coisa assim. Então, tudo isso faz diferença. Então, mesmo quando você olha dentro do SUS, existe essa diferença. E a diferença está nessa questão, do acesso, né, do recurso, mas também tem muitos dados robustos mostrando que a percepção das pacientes, mesmo dentro do SUS, quando você entrevista pacientes negras e pergunta para elas sobre a experiência de estar dentro do serviço de saúde, muito mais pacientes negras referem ter passado por experiências de racismo dentro do ambiente de saúde do que pacientes brancas, né? Então, assim, a experiência desses pacientes dentro do serviço de saúde em relação a essa questão do tratamento que é dado a elas é diferente. E aí você tem algumas formas de medir isso, né? Uma das formas que a gente usa de medir isso, além desses questionários, é tentar ver como se dá essa relação entre médico e paciente, né? E a gente sabe que aqui a gente não está querendo criar uma barreira, nem colocar um estigma de racista para o servidor, o médico, né, o trabalhador da área de saúde, mas a gente sabe que existem esses vieses cognitivos que a gente chama, né, que são os vieses implícitos, que fazem com que a gente, às vezes, enxergue o paciente negro de uma forma diferente e trate ele de uma forma diferente, né? Eu gosto de citar um exemplo a respeito disso, às vezes a gente fala disso de viés implícito, de como existe o racismo que é inconsciente e as pessoas têm dificuldade de entender exatamente como isso funciona. Aí eu dou sempre esse exemplo. Eu atendi uma paciente negra com câncer de mama, de 27 anos, então ela teve um diagnóstico bem precoce, e quando eu atendi ela já tinha um diagnóstico bem avançado, ela já tinha uma doença metastática, e ela me contou a seguinte situação: ela foi atendida por um residente dentro de um serviço público aqui de Salvador. E aí depois o residente foi discutir o caso com o preceptor, como normalmente acontece, na sala ali ao lado, e eles acharam que ela não estava ouvindo a conversa. E aí o preceptor virou para o residente e falou: não precisa explicar muito para ela. Eles e os índios não entendem muito bem o que a gente fala. É de lascar. Entende? Então, ele negou à paciente informações importantes, omitiu informações importantes a respeito do diagnóstico dela, tanto que essa paciente ficou sabendo que ela tinha doença metastática já quando ela estava perto de falecer, de vir a óbito. Ela não sabia que ela tinha uma doença tão grave. E isso foi deliberadamente omitido dela, porque a pessoa que atendeu não achou que ela ia entender. E por que ele achou isso? Porque ela era uma mulher preta. E ele colocou isso de forma muito clara quando Não falou foi eles e nem os índios. velado, né? Isso Não aí foi não um foi nem negócio. racismo velado, não. E Esse não foi foi assim explícito. uma coisa. Eu não chamaria isso de viés inconsciente. Não, mas o inconsciente é no sentido de que ele achar que uma pessoa negra não tem condição de entender o que ele está falando. Entende? Sim. Então, assim, é nesse nível que o viés implícito opera. Entendeu? É nesse nível. Por exemplo, tem um estudo da Fiocruz. Mas assim, Que é talvez muito. o viés implícito se aplique mais àquela situação de pessoas que não se acham, porque tem inclusive um dado muito interessante. No Brasil, 80% das pessoas acreditam que existe racismo, mas só 30% se acham Racista, racistas. Então a exatamente. conta não É fecha. isso aí, essa conta Então não tem fecha. muita gente que é racista, É mas não justa. se acha racista. Pronto, mas é isso, é justamente essa É. questão, você exemplificou muito bem. É. A gente enxerga o racismo no outro, mas a gente não enxerga o Isso. racismo em nós mesmos, porque a gente não se acha capaz de ter atitude desse jeito, dessa forma. Por exemplo,
Existe um dado muito chocante em relação a mulheres negras na vivência obstétrica, né? Sim. Então, assim, dados que mostram que mulheres negras elas recebem menos analgesia na sala de parto. Nossa. Esse dado é bem impactante. É um estudo da Fiocruz, chama A Cor da Dor. Se você buscar, ele está lá publicado, é muito citado. E aí, quando você vai destrinchar o estudo, tem várias nuances, né? Tem aquele mito de que a mulher negra nasceu para parir, que aguenta mais dor. Se você pensar, por exemplo, que as primeiras cesarianas, as primeiras cesarianas foram feitas sem anestesia em mulheres negras, né? Assim, os primeiros, vários procedimentos ginecológicos, na verdade, foram testados inicialmente em mulheres negras sem anestesia, né? Então, assim, existe essa coisa de que não, ela aguenta, ela é forte, ela consegue, e isso permeia o imaginário de uma forma que, quando você chega ali no momento da assistência, essas mulheres, elas sofrem muito com isso, né? Existe também uma tendência de alguns pacientes negros de não se achar, de não conseguir Merecedor. pedir analgesia, principalmente homens. Homens negros, eles têm muita dificuldade de ir no serviço de saúde, pedir tratamento, pedir analgesia. Você vê que Tem o esse dado, viés inclusive, inconsciente, ele está presente, inclusive, no próprio negro. Que, exatamente. de alguma forma... Ele acha que não é merecedor daquilo Isso, ali. e o racismo está nele. Eu entendo o seguinte, Ana, a gente tem um país que foi talhado, foi formatado dentro de uma ideação racista. Isso. Né? Então, algumas pessoas falam assim, o Brasil está se tornando racista. O Brasil não está se tornando racista. O Brasil é racista. Ele nasceu Ponto racista. Final. Isso, né? isso é inquestionável. E são 3 séculos de escravidão contra um e pouquinho ainda. Eu acho, inclusive, que do ponto de vista moral, esse é o maior passivo desse país. Com certeza. Né? Eu não tenho a menor dúvida disso. Eu acho que isso e a Guerra do Paraguai foram os dois maiores pedra fora que esse país já deu. Então, o que eu vejo? Se um país ele é formado dentro dessa ideação, é natural que a maioria das pessoas tenha um viés inconsciente racista. Tá? Isso para mim. E aí você vai ver, muitas vezes, você que não quer ser, você realmente é contrário à ideia racista, você algumas vezes dá alguém poderia falar assim, dá uma escorregada, aí solta uma fala, um pensamento, alguma coisa de natureza racista. Inclusive entre os negros. Inclusive entre os negros. A velha história, né, do negro que fala assim, olha, eu sou negro, mas eu penso como se fosse branco. Isso, negro de alma branca. Negro de alma branca, como se o cara, o branco é superior, né? E para se sentir superior, ele tem que dizer que pensa como branco. Quando a gente fala, por exemplo, essa frase negro de alma branca, e outras frases, né, que eram ditas de forma muito natural e que a gente, dentro de um movimento de letramento, vem tentando mudar, né? Óbvio, que de forma tranquila, você chega ali e tenta, olha, não, mas isso aqui não é legal. Às vezes a gente é visto como radical ou revisionista, mas, gente, a gente precisa evoluir. Mimimi. A gente precisa evoluir, né? Você já ouviu essa expressão? Isso aí demais. é mimimi. Já ouvi muito. Veja só, deixa eu dizer uma coisa para você, que acha que isso é mimimi. Conscientemente, você acha que você ficaria bem se a sociedade te tratasse do jeito que trata o negro? Eu quero saber qual é o indivíduo que se acha branco, para começar, porque no nosso país achar um branco verdadeiro é verdadeiro no sentido assim, o cara é 100% branco, geneticamente branco, apesar de que a genética não é usada para definir racismo, definir raça, como a Ana Amélia falou, mas assim, vamos pensar naquele indivíduo que ele é 100% dinamarquês, né? Branco, caucasiano mesmo. Algum desses indivíduos, ele acha que ele seria bem tratado se ele fosse negro? Pense bem nisso. Se você for pensar bem, não existe mimimi. O que existe, na realidade, quando você fala mimimi, é mais uma expressão racista. Na verdade, o mimimi é uma dor que dói no outro, não dói em você, né? Você não entende como mimimi porque não é você que sente não é você que passa por aquilo, né? Então você não tem como Olha, eu tenho uma mensurar. filha, você sabe, você conhece minha filha é negra, filha
Papai te ama, você é o orgulho do papai, dizinha do meu coração. Veja bem, eu já vi uma parente nossa, sabe, numa discussão coloquial, numa reunião de família, soltar uma expressão dessa na frente dela. Eu vi que ela ficou extremamente incomodada e Giza é uma pessoa que argumenta, né? E aí eu olho assim, poxa, rapaz, como é que uma pessoa solta uma pedrada dessa? Eu acho que isso é uma visão tão obtusa da realidade. É um indivíduo tão limitado do ponto de vista intelectual, social, sentimental, emocional, enfim. Mas isso acontece e acontece diariamente, Adri. E a gente tem tentado medir isso mesmo dentro da saúde, para ver se a gente consegue tratar, né? Adereçar, na verdade. Porque a gente precisa. A gente sabe que dentro da medicina é assim que as coisas funcionam. A gente não consegue mudar nada se a gente não medir, não provar, e tem que ser mesmo, né? A gente está aqui baseando. Aqui no Instituto INPA vocês baseiam tudo em evidência, e essa discussão não seria diferente. A gente precisa basear isso em evidência se a gente quiser avançar do ponto de vista da discussão aí em saúde. Então, é difícil, mas a gente tenta. E aí, como é que isso tem sido feito dentro da saúde? A universidade americana, a Universidade de Harvard, dentro do Instituto de Ciências Sociais, então, na verdade, foi o pessoal da psicologia que desenvolveu o teste inicialmente, depois isso veio para as ciências da saúde, para a medicina, desenvolveu um teste que é o teste de associação implícita. Então, na verdade, é um teste que você faz no computador, você faz ali em cerca de 20 minutos. Se você entrar na página de Harvard, ou então até se você der um Google Implicit Harvard ou Harvard Implícito, você vai ser direcionado para a página, e lá você pode fazer o teste de associação implícita, que nada mais é do que uma forma que eles imaginaram de medir o nível de associação bom ou ruim que você faz entre um conceito, no caso raça, né? Então, assim, o teste vai tentar medir se você acha a raça bom ou ruim, certo? Se você faz uma associação positiva ou negativa em relação àquele conceito. Lá você pode fazer teste para várias coisas. Você pode fazer para raça, você pode fazer para intolerância religiosa, você pode fazer para LGBTfobia, enfim. Tem teste para várias coisas. Mas se você fizer o teste de raça, você vai responder o questionário, e aí você vai sair mais ou menos com um percentual de associação, de o quanto você acha negros bons ou ruins, certo? E essa medição foi usada para testar os agentes que estavam envolvidos nas pesquisas. Então, em saúde, a primeira vez que isso foi testado e foi mostrado, conseguido provar que ter um viés racial negativo em relação a pretos piorava desfechos de saúde, foi em 2007, um trabalho que mostrou que médicos, ou seja, os médicos eram testados, então médicos que tinham viés racial negativo em relação à população preta, eles eram menos propensos a trombolizar pacientes negros na emergência do que trombolizar pacientes brancos. Então, foi a primeira vez que se comprovou que se alguém tem um viés racial negativo em relação a um grupo racial específico, isso pode impactar a forma como você trata esses pacientes. Só Então, para deixar claro, a trombólise, para quem não entende do assunto, é um tratamento fundamental na fase aguda do infarto ou do AVC isquêmico, que salva vidas. Então, da mesma forma que testes mostraram que médicos, profissionais de saúde que têm um viés racial negativo em relação à população preta, quando são questionados a respeito dessa população, em questionários de pesquisa, por exemplo, eles tendem a achar que pacientes negros são menos colaborativos, entendem menos as explicações. Então, pode existir dentro da pesquisa uma tendência a não querer, por exemplo, incluir esse tipo de pacientes na pesquisa, porque já existe um entendimento de que esses pacientes são mais difíceis de conduzir do que pacientes não negros, entende? Uhum. Então, são esses tipos de associação, baseada nesses testes, que a gente tenta fazer para dar números, para dar corpo, para dar evidência, para não ficar a comunidade científica achando que a gente está falando de mimimi. Sim. Então, existe
evidência robusta hoje em dia em relação a viés implícito em oncologia, viés implícito em cardiologia, viés implícito na saúde, né? E existe, inclusive, uma carta, né, um documento da ASCO, que é a Associação Americana de Oncologia, falando de como reduzir vieses raciais no atendimento oncológico. Então, assim, existe uma ciência sendo produzida por trás disso, justamente para que a gente consiga embasar e para dar voz a quem está falando sobre isso, que a gente não seja alvo desse tipo de crítica de que estamos falando sem fundamentação. Então, é importante a gente trazer esse argumento, trazer essa evidência. Depois eu posso passar para vocês o teste. É importante que a gente faça, todo médico acho que deve fazer, não só para raça, mas para outras variáveis também. Por quê? Porque a gente que é médico, né, e a gente foi treinado de forma muito acadêmica, a gente tende a achar que o que a gente leva para consulta médica é só o conhecimento técnico. Mas a gente leva para consulta médica muito mais do que isso. Uhum. Muito mais do que isso. A gente traz todos os nossos preconceitos para Uhum. o atendimento, Sim. né? Porque todo mundo tem viés. E o que a gente tem que cuidar é que para que esse nosso preconceito não se transforme em discriminação. É uma coisa importante, Ana, é o seguinte, que precisa ficar muito claro. Não se trata aqui de uma busca por condenação, Isso. não se trata disso. Se trata por uma busca de evidenciar um problema que de fato existe, né? Porque assim, vamos raciocinar. O preconceito é inerente ao ser humano. O ser humano tem ideias pré-concebidas. Isso a respeito de inúmeras coisas diferentes. O que interessa não é isso. O que interessa é evidenciar isso, e o que interessa é o que você faz do seu preconceito. Exatamente. Você pode não gostar de determinada classe social, você pode não gostar de de determinado grupo social, mas isso não lhe dá o direito de maltratar esse grupo porque você não gosta dele. Por outro lado, é muito importante que você tenha ideia de que você tem esse preconceito e não deixar isso, mesmo você tendo boa vontade, não deixar isso que isso prejudique a pessoa, né? A gente tem falado aqui o tempo inteiro sobre viés implícito, viés inconsciente, mas a gente não definiu isso, né? O que é exatamente esse viés inconsciente, Ana? O viés inconsciente, eu gosto muito de falar, quando eu falo de viés inconsciente, falar de Kahneman, né? Que escreveu aquele livro, aquele Rápido e Devagar, né? Que descreve muito pensamento tipo 1, pensamento tipo 2, né? Então, assim, o viés implícito, o viés inconsciente é aquele pensamento rápido, aquele pensamento que aquele pensamento que ele é tido como rápido justamente porque você não precisa pensar necessariamente para quase poder. instintivo. É instintivo. E ele é instintivo por quê? Porque ele é baseado em ideias preconcebidas. Então, na verdade, você já tem uma ideia preconcebida em relação àquela questão. E aí, quando você precisa tomar uma decisão em relação àquilo, já vai no automático, porque já é uma ideia preconcebida, alguma coisa que já estava lá dentro de você. Já o pensamento tipo 2 é o pensamento consciente, é o pensamento raciocinado e tal. E a maioria das vezes na nossa vida, a gente acha que está tomando decisões baseadas de forma consciente, mas a maioria das vezes a gente está tomando decisões baseadas nos nossos vieses inconscientes, em ideias que são preconcebidas, da forma como a gente vê o mundo, da forma como a gente foi criado, e aí nessa hora tudo entra. Compõe o nosso inconsciente, as nossas experiências, e é isso que você usa na maioria das vezes para tomar decisões, para agir, para interagir com o mundo, né? E aí, quando você fala de transformar, de como lidar com isso, é muito interessante essa colocação que você fez, Adriano, porque a melhor forma da gente lidar com isso é transformar inconsciente em consciente. E eu falo tanto que as pessoas deveriam fazer o teste justamente por causa disso. Porque é uma forma de você tomar consciência dos seus vieses, né? Dos seus preconceitos, das suas ideias preconcebidas. Porque uma vez que você tira da inconsciência, você ganha responsabilidade sobre A aquilo. gente vai deixar o teste Isso. como link no Isso. podcast. Isso é interessante que você faça. É interessante. Tem que fazer no computador, tá? No celular não funciona. Então, porque você tem que estar com as duas mãos livres. Então, é importante, porque é isso, a gente precisa tomar consciência, né? Eu tenho uma amiga médica que fez o teste e ela descobriu, né, um viés inconsciente muito forte em relação a uma determinada religião.
Ela não fez para raça, ela fez para religião. E ela descobriu que ela tinha um viés muito negativo para um determinado grupo religioso. E aí, depois disso, ela começou a perceber, quando chegava algum paciente no consultório dela, daquele grupo religioso, ela começou a se policiar e rever as atitudes dela e ver realmente que ela era mais impaciente, ela explicava de forma menos efetiva, ela fazia uma consulta mais rápida, ela começou a perceber realmente que o teste estava certo. E aí ela tomou uma decisão de que toda vez que ela tivesse que tomar uma decisão muito importante em relação a um paciente que era desse grupo, ela ia compartilhar Com a colega. decisão dela com o colega. Interessante, né? E ela começou a fazer isso, compartilhar a decisão dela com o colega, porque ela percebeu que ela tinha um viés negativo em relação a essa população específica. Uhum. E isso é uma das formas da gente lidar com isso na medicina. Criar protocolos, boards, decisões colegiadas, lugares, estruturas médicas onde existem times, onde existem protocolos, incorre muito menos esse tipo de viés, porque a decisão passa a ser partilhada e não apenas baseada em um indivíduo só. Então, protocolos institucionais protegem de viés. Embora, por exemplo, nesse caso da trombólise, é Uma uma coisa decisão, muito isso. bem estabelecida em protocolos e chega a ser chega a ser estarrecedor, estarrecedor, né, que exatamente. aconteça isso. É. E pegando esse gancho, Ana, uma coisa que a gente observa muito nos dias de hoje são as empresas valorizando, algumas empresas, não todas, claro, mas empresas valorizando a diversidade entre seus funcionários como forma de oferecer melhores serviços ao público. Quando existem dados em relação ao serviço de saúde, quando os hospitais, as UPAs, as UBSs, elas incrementam suas equipes com uma maior diversidade étnico, racial, cultural, isso se traduz em melhores Eu resultados? imagino que para o Existe. negro é mais confortável ser atendido por um. Muito, muito mais confortável. E não só para o negro, essa identificação médico-paciente, ela promove uma melhor relação e melhora desfechos, não só para a população negra, mas para outras populações também. Tem dados com isso também em população asiática, né, em população hispânica. Essa questão da identificação cultural ela é muito importante. Na população negra tem um dado muito interessante, um dado do JAMA de 2023, que mostra que, se você olhar a diferença de expectativa de vida entre negros e brancos nos Estados Unidos, ela é cerca de 6 anos, né? Então, esse dado é um dado da atenção básica. Para cada médico negro que você coloca na atenção básica, você aumenta a expectativa de vida da população negra em 31 dias. Que barato. Então, para você ver que essa representatividade na assistência, essa diversidade na assistência, isso salva vidas. Essa identificação cultural, esse se colocar no lugar do outro, entender de onde o outro vem, quais são as dificuldades específicas daquela população, olhar com empatia para quem você está atendendo, isso salva vidas, né? Isso é provado já, né? A população LGBT também, a população LGBTQIA+, também, a mesma questão, você ter no ambiente de saúde sinalizações de que aquele ambiente é um ambiente que está preparado, né, que é acolhedor para a população LGBT, isso é importantíssimo para que eles queiram ir se tratar. A gente tem vários dados mostrando que pessoas da população LGBTQIA+, não fazem, fogem de exames de rastreamento, não gostam de ir em consultas. Por quê? Porque eles têm medo de ser maltratados. Então, às vezes, pode parecer uma coisa boba, mas às vezes você, numa recepção de uma sala, numa clínica, você ter lá um símbolo LGBT, uma bandeira ali do orgulho LGBT, qualquer sinalização de que aquele ambiente, um ambiente onde aquela Acolhedor. pessoa vai ser acolhida, isso muda totalmente a experiência. Perfeito. Totalmente a experiência, né? Então, essas sinalizações dentro do meio de saúde são muito importantes, né? Representatividade de pessoas negras, de pessoas LGBT, de médicos jovens, de médicos mais idosos, né? Por que você apontou para mim? Isso é coisa da sua cabeça. Isso é um preconceito. É da sua cabeça mesmo, né? Essa cabeça branca aí realmente coisa da sua cabeça. Mas, entende? Então, assim, representatividade realmente Engraçado salva isso, vidas. né? Assim, eu comecei a lidar, eu sou infectologista, todo mundo sabe, enfim. E eu, como
boa parte dos infectologistas, comecei a lidar com a questão da AIDS, e a AIDS na população masculina é predominantemente de homossexuais masculinos. Eu me lembro que eu era estudante de medicina, ali um pretenso infectologista no futuro. E aí eu fui colocado para fazer uma atividade mecânica, que era simplesmente preencher uma ficha de epidemiologia dos pacientes para encaminhar para fazer o exame, isso nos anos 90. E aí, na ficha de epidemiologia, perguntava o comportamento sexual do paciente. Né? E aí, em determinado momento, era um dia chuvoso, chega um senhor mesmo, de chapéu, com guarda-chuva, todo bem vestido, inclusive fugindo a um padrão do SUS, né? Todo com paletó e tal. Normalmente o paciente do SUS não se veste assim. E falando normalmente, tal, isso, aquilo, e eu na hora de preencher a ficha, doido, com pressa e tal, isso aqui, falei assim, o senhor só tem relações sexuais com mulheres, né? Já ia marcando. Ele, não, eu só transo com homens. Aí eu parei, eu gelei. Sabe por que eu gelei? Porque eu percebi o meu preconceito. Né? Eu imaginei que um indivíduo com estereótipo masculino, sem trejeitos, fosse o indivíduo que não pudesse ter relações com pessoas do mesmo sexo. Eu pedi desculpa para o universo naquela hora, porque eu percebi que eu estava colocando à frente o meu... Mas o barato é que eu percebi, sabe? E obviamente, isso foi burilando ao longo da vida. E hoje eu lido com os pacientes HIV positivos, homossexuais, masculinos, com extrema tranquilidade. E se eu ainda tenho algum preconceito, ele se diluiu ao longo do tempo. Mas, enfim... E você percebe, você que lida bastante com a população LGBTQIAPN+, que mesmo quando você não está dominando completamente ali o assunto, ou as siglas, né? O pessoal tem medo, porque eu não sei as siglas. Quando você está disposto, interessado, tem uma escuta atenta, e está disposto a ajudar, mesmo que você não esteja totalmente por dentro do assunto, eles percebem, né? Eles percebem, eles não, é óbvio que eles gostam de ser tratados da forma correta, do jeito certo, com a designação correta, mas assim, não é um problema você errar se você reconhecer que você errou e se interessar genuinamente e dizer, não, então me diga aí como é, que a partir de agora eu vou, entendeu? Você só precisa estar disposto. Ana, veja bem, e a formação do médico? Como é que é essa questão, né? Porque assim, eu estou tentando forçar a memória aqui, tá? Eu não me lembro de um professor negro meu na faculdade. Eu não lembro. E olha que eu estou na Bahia, viu, gente? A gente está na Bahia. Você acha que, de alguma forma, a ausência do negro como na posição de saber e de poder, na formação do médico, influencia nesse futuro médico, enquanto entender que o negro não é inferior? Claro. Da mesma forma que a gente vê a importância dessa representatividade na assistência, na atenção básica, nesse dado, como eu falei, na formação médica isso também é fundamental. Por quê? Porque uma das principais formas de você quebrar vieses, isso é um dado da psicologia, uma da principal forma de você quebrar vieses é você fornecer exemplos contra-estereotípicos. Como assim? Enfim. Qual é o estereótipo do médico? Homem branco, jalecão e estetoscópio no pescoço, com cabelo branco, assim, usando óculos, Tá. né? Isso. Pronto. Então, quando você está apresentado a um exemplo contra-estereotípico, ou seja, quando você chega numa universidade ou num ambiente qualquer e você se depara com uma pessoa que é médica, mas que foge completamente do estereótipo, isso é extremamente educativo. Isso desconstrói o seu preconceito sem que ninguém precise falar nada. Claro. Entende? Claro. É a força do exemplo. Claro. Então, você ter um médico negro, enfim, mais mulheres, né?
como acadêmicas das universidades, porque a população, a gente vê que existe atualmente uma certa paridade aí entre homens e mulheres na medicina no Brasil, nesses dados da demografia, as mulheres até aumentaram, tem um Sim. pouquinho mais de mulheres médicas, né, já na nossa demografia, mas essas mulheres, elas não estão em pé de igualdade com esses médicos, né, então elas não estão em cargos de chefia, elas não estão dirigindo instituições, elas não estão nas posições de destaque e liderança dentro da medicina, então você ter mulheres nessa posição também é desconstruir preconceitos, né? Então, assim, toda vez que você coloca alguém que está fora do estereótipo numa posição de destaque, você está desconstruindo e educando imediatamente. Então, esse é o poder da representatividade, né? E quando você... e o contrário também. Toda vez que você está numa posição que você é o educador, que você é o professor, e você tem uma posição, ou você perpetua um conteúdo, ou tem uma atitude que é uma atitude preconceituosa, você está diretamente aumentando o nível de viés, ensinando isso para os seus... para a turma que você está ali servindo de modelo. Então, pessoas que perpetuam médicos pessoas que estão em posição de destaque que perpetuam esse tipo de atitude, elas são extremamente nocivas, assim, para o ambiente de formação, porque isso aumenta o nível de viés e dificulta a relação mesmo entre os pares ali dentro da faculdade, da formação e também do ambiente de saúde, né? Então, essas atitudes, elas contaminam o ambiente, contaminam mal o ambiente, né? Contaminam mesmo o ambiente. Da mesma forma que os exemplos, eles arrastam mesmo e acabam fazendo com que as pessoas entendam que quem está ali porque merece, está ali porque estudou para estar ali e tem todo o direito de estar ali construindo, né, uma medicina mais humana, mais humana mesmo. Todo mundo fala da humanização da medicina, né? A gente não consegue construir uma medicina mais humana se a gente não pensar diversidade, né? Diversidade é uma pedra angular para a gente conseguir uma medicina mais humana, uma sociedade mais democrática. Você falou, né, de como a escravidão e o racismo são uma conta, né, um débito aí que a sociedade tem, né, que rever se quiser evoluir. Dentro da saúde também. Dentro da saúde, a diversidade ela precisa deixar de ser uma coisa, um tema deslocado para ser um tema central. Né? Escondido, né? Escondido, jogado para debaixo do tapete. Não vamos falar disso, não. Não, isso. E inclusive, uma atividade que a gente tem feito dentro do comitê, né? Que eu faço parte, dentro da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica. A gente tem desenvolvido atividades de letramento dentro da sociedade. E a gente tem um congresso anual e tem outros workshops, outros fóruns que a gente fala sobre isso. E a gente tem lutado e tem conseguido que a nossa mesa de diversidade, os temas tocantes à diversidade dentro da oncologia, dos diversos tumores ali, não seja um tema discutido numa mesa que tem um espaço ali no Congresso, né? Menor, escondido. Na sala menorzinha. Exatamente, na sala menorzinha, lá no subsolo. Que as mesmas pessoas todo ano que estão lá, entendeu? Aí eu tô dizendo, a gente prega para convertido. Coisa de ativista, exatamente. Então, assim, a gente tem esse pleito e a gente está sendo atendido, a sociedade está entendendo, está se sensibilizando e a gente tem colocado temas relacionados com diversidade de forma transversal nas outras mesas do Congresso, nas plenárias, nas sessões mais importantes, nos espaços onde se discute, se debate, se toma as decisões. Eu fico imaginando assim, até tem uma salinha lá, então assim, e aquela sala ali? É uma galera meio estranha ali, discutindo uns temas. Pois eu vou lhe dizer que é justamente o contrário. A nossa sala é sempre a sala mais cheia. É a sala que não tem... que o povo pega a cadeira lá fora, pega a cadeira que tá todo mundo em pé, a sala mais cheia, a sala de... Você falar isso me enche de alegria, porque isso traz esperança, isso mostra que existe um interesse pelo assunto, né? Então, assim, na verdade, a minha vontade, a minha esperança é que um dia a gente não precise mais ter essa conversa. Exatamente. É verdade. É isso mesmo. Eu vou falar é uma coisa que a gente sempre fala nas aulas também. A gente vai falar de diversidade até não ser mais preciso falar de diversidade. Bom,
a gente está chegando no nosso final. Ana, o que é que você diria, assim, porque o nosso podcast é um podcast voltado para pessoas da área técnica, né? Mais voltado para médicos, profissionais de saúde, apesar de que muito do que se discute aqui interessa a população inteira e diversidade, sem dúvida alguma, é um tema universal. Mas, assim, voltando para o nosso público, né? Voltando para o profissional de saúde, o que é que você diria para ele, assim, aquele cara que está a fim de melhorar, que está a fim de tomar conta do seu preconceito e, de alguma forma, dar conta dele e prestar uma melhor assistência para o seu paciente, para o seu doente. O que é que você diria para ele? Para que ele consiga alcançar isso e para que um dia a gente não precise discutir diversidade em congressos médicos? Olha, eu diria para ele estar atento. Estar atento. Fazer o teste que eu falei, né? O teste de associação implícita, mas o teste serve para isso, serve para que a gente esteja consciente e Evidenciar o que está atento. oculto, né? Exatamente, evidenciar o que está oculto. Você pode fazer o teste, mas se você não fizer o teste, esteja atento. Se perceba, se conheça, autoconhecimento nessa hora é fundamental. Porque você precisa entender o que é que compõe o seu atendimento, como é sua prática, para você entender o que você precisa melhorar. E pensar que diversidade não é uma pauta ideológica. Diversidade melhora desfecho. Então, se você realmente quer ser um melhor médico, um bom médico, se você quer cumprir lá o seu juramento e tratar todo mundo da melhor forma, você precisa entender, se entender e entender diversidade. Senão você vai estar prestando um cuidado inferior. Então, se você quiser ser um bom médico, isso precisa estar no seu radar. Não é possível ser um bom médico sem ser uma boa pessoa. Sim. E eu acho que Sim. ser uma boa pessoa significa respeitar o indivíduo, seja ele de que etnia, de que extrato social, de que origem ele tenha. Eu fico muito grato pela sua vinda aqui. Na realidade, eu estava te namorando há um século para a gente bater esse papo, e eu fico muito feliz pela visita de Ana no nosso podcast. Ela é uma verdadeira autoridade no assunto hoje no Brasil, e eu convido vocês a participar dos nossos próximos episódios. A gente está fazendo o nosso podcast com uma periodicidade em torno de 15 dias, mas sempre saindo aí de vez em quando um episódio extra, como foi o último, né? Né, Danilo? Episódio de emergência. Isso vai depender muito das emergências do Das momento, crises sanitárias. das crises sanitárias, das declarações da Organização Mundial da Saúde, mas enfim. Eu fico muito feliz, Ana, muito obrigado mesmo, de coração. Agradeço Você muito, sabe que Ana. eu Foi ótimo. adoro você, sua família, eu amo demais o seu pai, ele sabe disso, eu não me canso de dizer que eu amo o Joel, ele sabe disso. Eu também. Por coincidência. Por coincidência. Muito obrigado. Obrigada, E convido querido. vocês Obrigado. a estar com a gente novamente.